Você já ouviu que cantar bem não é para todo mundo? E você já reparou que esse discurso só tá na boca de quem nunca chegou lá? Mas afinal, o que é chegar lá? Para alguns é cantar nos grandes palcos, cantar na igreja, cantar com os amigos ou simplesmente ser livre para soltar a voz mesmo sem ter ninguém para ouvir. E para você, o que é chegar lá? Eu já me senti perdido, frustrado e incapaz de cantar até encontrar o caminho. E eu também cheguei lá, mais de 300 mil vezes. A cada aluno que eu ensinei do zero, a cada cantor que avançou mais rápido e a cada pessoa desacreditada que entendeu que todos podem cantar bem. Não existem atalhos, mas existe um caminho melhor para você chegar ao seu destino. A distância entre quem você é hoje e o cantor que você quer ser é menor do que você imagina. Hoje é o seu ponto de partida. Esse evento é o seu mapa. Cantar bem é o seu destino final. E aí, vamos juntos? Seja bem-vindo à Semana Cantar Bem. Se você não me conhece, meu nome é Ícaro Melo, sou professor de canto, eu já canto há mais de 19 anos, ensino há mais de 17 anos também. Sou dono do maior canal de técnica vocal do mundo em língua portuguesa, totalmente focado no ensino da técnica vocal. Sou criador do método Cantar Bem, que já formou pessoas ao redor de todo o mundo, pessoas de diferentes idades, pessoas que pensavam que eram velhas demais para cantar, pessoas que pensavam que não tinham talento, pessoas de religiões e estilos musicais diferentes. Durante essa semana você vai aprender como transformar sua voz e você vai ser exposto a esse mesmo método. Para começar, eu quero te dar uma dica sobre como aproveitar melhor as aulas da Semana Cantar Bem. Serão 4 aulas, então separa sempre um lugar silencioso para você assistir sua aula, um fone de ouvido se você estiver assistindo no celular ou no computador, um copo d'água para você acompanhar os exercícios também, um caderninho para você fazer suas anotações. A gente vai ter material de apoio, mas sempre tem aquela coisa que é específica para você. Então aí você anota num caderninho. A Semana Cantar Bem é um curso gratuito de canto composto por 4 aulas. Você vai aprender um monte de coisa aqui. Você vai aprender como transformar o som da sua voz se você não gosta do som da sua voz. Você vai aprender que isso pode ser transformado. E você vai aprender também como afinar a sua voz. Se você não tem nenhuma afinação, a gente vai aprender como dar os primeiros passos na afinação. Você vai entender como respirar da forma correta para cantar. Você vai entender que você não precisa de nenhum tipo de dom especial, nenhum talento especial para cantar. Você já tem tudo que você precisa em você para cantar. Vai aprender como soltar sua voz, como ter mais volume e projeção na sua voz, como você tirar aquela sensação de garganta apertada quando você está cantando. Você vai descobrir que cantar pode ser fácil se você tiver o acompanhamento correto, se você tiver acesso ao método correto também, para te guiar passo a passo nesse caminho prazeroso que é cantar. Muita gente fica perdida por aí sem saber o que fazer porque não tem o método correto. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: não, para cantar você tem que ter nascido com o dom do canto. Você tem que ter nascido numa família de músicos. Ou você tem que cantar já desde pequeno. Tudo isso é mentira. Geralmente as pessoas que falam isso, elas falam até bem intencionadas, porque elas aprenderam assim. Mas geralmente, presta atenção, são pessoas leigas. Ou algum cantor que quer se mostrar um pouco mais especial que outras pessoas. Mas nós, professores de canto, somos especialistas em ensinar pessoas de qualquer idade, de qualquer religião, estilo musical. Enfim, nós somos especialistas em ensinar pessoas a cantar. E você tem o que é necessário para cantar. A gente vai conversar sobre isso já já. Para te deixar seguro no que você vai aprender aqui essa semana, tudo o que você vai aprender aqui, tudo que eu ensino para os meus alunos, todo o material que você vai ser exposto, já foi testado, melhorado, refinado ao longo dos meus 17 anos de aula e os meus 19 anos de conhecimento em técnica vocal. Tudo aqui é baseado em ciência vocal. Você pode ficar tranquilo porque
Cada coisa que eu falo aqui tem o seu devido lugar e a sua devida importância. Você vai aprender o que é importante e o que é perda de tempo no estudo da técnica vocal. Tem muita coisa sendo falada por aí que é pura perda de tempo, puro marketing. Você vai entender como é simples você sair do zero e cantar bem. E não sou só eu que comprovo essa minha metodologia. Meu canal no YouTube já tem mais de 750 mil cantores que amam essa forma de aprender. Meu método Cantar Bem já tem milhares de alunos também que todos os dias estão aprendendo com meu acompanhamento, seguindo o passo a passo do meu método, indo direto ao ponto. E você deve estar impressionado com essa quantidade de pessoas e com esse número de pessoas. Tudo isso acontece graças ao ensino online que hoje é possível. Antigamente era difícil realmente se ensinar e se aprender online, mas hoje em dia não só é possível ensinar técnica vocal, como matemática, português, como cirurgias avançadíssimas são feitas pela internet. Agora pensa comigo, se uma cirurgia avançada é feita com um médico de um lado do mundo e o paciente do outro, você acha que o ensino do canto é tão mais complicado assim que você não pode aprender online? Recentemente eu dei uma entrevista para o Portal do Terra, que você está vendo aí na tela, onde eu falei sobre o avanço do ensino online, inclusive durante a época de pandemia, como isso avançou bastante. E antes da gente entrar no conteúdo, eu quero falar um pouquinho sobre como eu cheguei até aqui, da onde esse método nasceu, da onde meu conhecimento musical veio, para você entender melhor como tudo isso foi construído. Eu era uma pessoa assim como provavelmente você é hoje. Alguém que talvez esteja querendo começar do zero, se acha um desafinado, que acha que não tem talento, talvez está achando que já passou da idade de aprender a cantar, que não sou mais criança, não posso mais aprender a cantar, acha que não tem tempo suficiente para isso. Eu pensava tudo isso, pensava que todo mundo tinha talento, menos eu. Todo mundo podia cantar, menos eu. Me achava o pior de todas as pessoas que cantavam do meu lado. E olha só as desculpas que eu dava. Eu dizia que eu não tinha voz para cantar, achava minha voz feia demais, eu pensava que isso não tinha solução. Eu pensava que, eu não sou afinado, então não posso cantar. O que é estranho, né? Se a gente vai para uma escola de canto é para aprender a cantar. Você não precisa chegar lá sabendo cantar. Tem gente que diz, você vai lá para se aperfeiçoar. Besteira. Nós, professores de canto, nós sabemos que nós ensinamos as pessoas do zero. Outra coisa que eu falava, a aula de canto é muito cara, eu não posso fazer isso. Eu preciso ter muito tempo, eu não tenho tanto tempo disponível. E eu trabalhava, estudava, eu dava essa desculpa aí, né? Eu pensava que todo mundo podia cantar, menos eu. E eu ainda tinha um outro agravante, que eu era muito tímido. Eu era tão tímido que antes de começar a fazer aula de canto, eu me escondia atrás de um instrumento para aprender a tocar, aqui eu não preciso me expor muito, eu vou tocar um violãozinho aqui. Mas graças a Deus, depois eu tomei coragem e comecei a fazer aulas de canto. Mas eu lembro que era muito difícil na época, porque eu ganhava muito, muito pouco. Eu lembro que o pouco que eu ganhava, eu pagava um curso técnico profissionalizante em outra área para eu arrumar um emprego melhor e tudo mais. E olha o que eu fazia. Eu levava marmita para o trabalho, pegava aquele valor que eu recebia para comprar refeição, do vale refeição ou ticket refeição, dependendo da região do país que você mora, pegava aquele valor e usava ele para pagar minhas aulas de música. Eu fiquei por muito tempo dessa forma, levando marmita, mesmo recebendo o valor para o vale-refeição e vendendo isso para conseguir pagar as aulas. Eu me esforcei bastante e, graças a Deus, eu fiz esse esforço. Porque hoje em dia eu colho os frutos dessa escolha, de ter escolhido dar um passo em direção a algo que eu gostava tanto. Mas não foi um caminho fácil, não. Eu sei que talvez você seja alguém que até já fez aula e se frustrou com as aulas. Eu, no caso, eu me frustrei muito com o formato de ensino, porque eu não evoluía. Eu tinha professores que eram muito desinteressados, eu tinha a nítida impressão que eu estava sendo enrolado por alguns desses professores. Não todos, mas por alguns deles eu tinha essa nítida impressão. Parecia que eu estava aprendendo bem devagarzinho só para ficar me segurando para a próxima mensalidade. Não sei se você já passou por isso. É por isso que eu declaro guerra contra essas coisas, sabe? Esse negócio de ficar segurando informação para o aluno, eu não gosto disso. O aluno tem que ser o detentor de todo o conhecimento que ele veio buscar. O professor não tem que ficar segurando informação para o aluno. O aluno tem que ser o detentor daquilo que ele veio buscar, que é o conhecimento. E se o professor não é capaz de passar todo esse conhecimento, ele não tem que estar dando aula. E eu sofria muito com isso. Um professor inventando termo em inglês só para deixar a aula mais chique, inventando um monte de nome que não existe. Tal técnica disso, daquilo, sabe? Dando nome para coisas que já existem. Você já deve ter visto isso na internet, né? Você entra num vídeo de alguém, a pessoa está falando de uma coisa. Mas
aquela outra pessoa do outro vídeo está chamando isso de outro nome. Aí começa a criar aquela confusão na sua cabeça. Tudo isso o pessoal faz em nome do marketing, para vender mais curso, enfim, não estou falando que isso é errado, mas só que eu como professor não gosto disso. Eu gosto das coisas simples, direto ao ponto e que funcionam. E durante o meu aprendizado eu estava muito frustrado, cansado disso, não evoluía, não dava certo e eu pensei em desistir várias e várias vezes, porque não evoluía. Estava sendo praticamente perda de tempo, estava perdendo um tempo gigante da minha vida e recursos em algo que não estava dando certo. Mas eu resolvi dar mais uma chance. Eu lembro que na época eu consegui um estágio que pagava melhor para mim. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler os principais livros da área, comecei a fazer curso com fonoaudiólogos especialistas no assunto, com professores especialistas de nível avançado também. E o conhecimento começou a se descortinar na minha mente. Eu lembro que eu comecei a entender que a voz que eu achava que era feia demais era apenas uma voz destreinada. A nossa voz é como um diamante bruto que precisa ser lapidado. Você não pode exigir da sua voz, que nunca foi treinada, algo que uma voz treinada por anos faz. É a mesma coisa que você nunca jogou bola, você pensar que vai pegar a bola e vai sair marcando gol. Você não vai, você precisa treinar. E eu aprendi que as pregas vocais são músculos e como todo músculo precisa de condicionamento, de treino e repetição. Você vai aprender isso ao longo dessas aulas aqui também, tá? Eu descobri que a minha falta de capacidade de entender se eu estava evoluindo ou não era porque eu não sabia o que fazer, quando fazer e por que fazer. Eu ficava procurando exercício na internet, na verdade eu não tinha nem YouTube na época, né? Ficava entrando em fóruns, que era o que tinha na época, mas vamos contextualizar. Entrando em vídeos na internet, vendo vídeos do professor A, do professor B. Minha cabeça era aquela salada. Eu fazia as coisas sem saber o porquê eu estava fazendo. Não sabia por que eu estava fazendo aquele exercício, não sabia para que ele servia. Da mesma forma que eu vejo muita gente vem me perguntar, professor, eu estou fazendo aquecimento vocal todo dia, mas eu não melhoro. Pessoal, aquecimento vocal não é para melhorar a voz. Ele prepara a sua voz para ser usada. A gente vai entender também sobre isso aqui durante a Semana Cantar Bem, tá? Você tem que fazer o exercício certo para a coisa certa, na hora certa e na intensidade certa. E eu estava machucando a minha voz, eu estava me decepcionando porque eu estava fazendo as coisas da minha cabeça, sem acompanhamento e sem ajuda. E outra coisa, a insegurança que eu tinha, aquela timidez exagerada, era porque eu não tinha o conhecimento necessário. Quando você não sabe o que você está fazendo, você fica inseguro. É normal de todo ser humano, você tem insegurança naquilo que você não sabe fazer. Mas quando o conhecimento chegou, isso me libertou de uma forma muito, muito boa e eu quero trazer isso para você aqui durante essa Semana Cantar Bem. Olha só, aí eu peguei tudo isso que eu aprendi, todas essas conclusões que eu cheguei e na época eu comecei a dar aulas de canto também, porque eu já dei um salto na minha técnica e pessoas começaram a querer fazer aula comigo. E foi aí que eu comecei a desenhar o meu método, porque você vai dando aula, você vai entendendo as necessidades dos alunos e você vê, opa, algumas coisas aqui são padrão, então deixa eu desenhar um método aqui. E eu desenhei na época, e esse método foi melhorado ao longo desses 17 anos, a primeira versão do meu método Cantar Bem, que é baseada nos 3 pilares que é baseado até hoje, que é objetividade, capacidade de autoavaliação e acompanhamento. Primeiro vamos pensar sobre objetividade. Você tem que saber por que você está fazendo o exercício, por quanto tempo você precisa fazer, para que ele serve, como você vai julgar se você está certo ou errado. Você tem que entender a intensidade correta, repetições, tudo isso. Você tem que ser objetivo naquilo que você faz. Não é você ficar fazendo esse exercício e depois um outro exercício que não tem nada a ver com aquela musculatura que você está desenvolvendo. O segundo pilar, que é o pilar da autoavaliação. Eu chegava para fazer aula de canto, perdia 15 minutos aquecendo, perdia mais meia hora de aula com ele me ouvindo cantar e me corrigindo. Depois eu tinha ali poucos minutos para aprender alguma coisa nova, sendo que eu paguei a aula inteira para aprender coisa nova. Por quê? O professor segurava informação para eu depender dele, para ele me corrigir. Isso está errado. Você tem que ser capaz de se autocorrigir para ir treinando durante a semana. Opa, treinei, estou errado, me corrijo. Treinei, estou errado, me corrijo. Isso é a capacidade de autoavaliação que eu ensino para todos os meus alunos. O terceiro pilar é o pilar do acompanhamento. Você precisa de um profissional te acompanhando. Um professor de canto que ouve sua voz, que diz se você está certo ou errado, que diz como que você pode melhorar, que diz, olha, você fez bem, mas só que abre mais a boca aqui, ou faz dessa forma, utiliza tal técnica, corrige isso. Você precisa de acompanhamento. Isso era uma coisa que eu não tinha. Eu ia para a casa de um professor só para cantar com uma pessoa qualquer.
Ele não me acompanhava, ele não sabia o que eu fiz na aula anterior. Ele não tinha um plano para as próximas aulas. Você precisa dessas 3 coisas: objetividade, capacidade de autoavaliação e acompanhamento. E debaixo disso, a gente descortina todo o método Cantar Bem. Eu vou te prometer uma coisa, mas eu preciso do seu comprometimento. Durante os próximos dias, você vai aprender muita coisa sobre técnica vocal. Você vai aprender como sair do zero e, se você já canta, você vai aprender como dar o próximo passo. Só que eu preciso do seu comprometimento. Preciso que você se comprometa em participar de todas as aulas. Baixe os materiais de apoio, os exercícios que eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp. Fique no grupo, porque também tem outras surpresinhas que eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu preciso do seu comprometimento. Se você se comprometer, você vai chegar no objetivo dessa semana. Agora, vamos para o conteúdo. A gente vai falar hoje sobre respiração. Só antes de entrar em respiração, eu quero mostrar um trecho de uma aula onde eu falo a respeito de talento. Dá uma olhada nesse trecho dessa aula para você entender melhor essa questão de eu preciso ter talento para cantar. O que é talento? Eu preciso ter nascido com um dom para cantar? Dá uma olhada nesse trecho de aula aí. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu pôr na tela aqui de novo. Só um instantinho aqui. Eu quero falar com você sobre talento. O que é o talento? Vou pesquisar aqui, ó. Eu quero colocar na tela para pesquisar no Google junto com você. Vou até aumentar a tela aqui, que deve estar pequeno para você, ó. Vou digitar aqui, ó. Cadê? Peraí. Opa. Vou digitar aqui, ó. Talento. Vamos ver o que o dicionário fala. Essa primeira opção aqui, ó, até já cliquei, ó. Talento, tem aqui do lado, talento. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Talento. Deixa eu aumentar pra gente ler junto, ó. Aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Tá difícil de entender aqui, né? Mas vamos entender junto. Vamos lá. Aptidão incomum. Ou seja, as pessoas fazem as coisas de um jeito e essa pessoa faz de um jeito além, é incomum, fora do normal. Mas olha, essa parte aqui é importante, ó. Natural ou adquirida. Peraí, então talento é algo que eu posso adquirir? Existem pessoas que já nascem com uma predisposição para algo, mas as pessoas que não nascem com essa predisposição podem adquirir. E esse talento natural ou adquirido leva alguém a fazer alguma coisa com maestria, ou seja, cantar bem, com maestria, com excelência. Voltando aqui para mim, então talento é algo que você pode adquirir e é isso que a gente vai fazer ao longo desses dias aqui, é isso que você faz treinando, com um bom curso, com um bom professor, você adquire o talento. Aí as pessoas depois vão falar para você, nossa, você deve ter nascido muito talentoso, né, para conseguir fazer isso. Não, você treinou apenas. É isso que as pessoas às vezes não entendem, que você pode sim treinar e adquirir o talento que você precisa para cantar. O talento adquirido é o que você vai aprender como adquirir ao longo dessas aulas aqui da Semana Cantar Bem e ao longo de toda a nossa caminhada juntos, tá? Bom, vamos falar de voz aqui, ó. Vamos dividir a voz em 3 partes. Fluxo, que em fluxo a gente vai entender como a nossa respiração. Depois, fonte, que são as nossas pregas vocais, elas ficam aqui. E se você está estranhando eu chamar de pregas vocais e não de cordas, fica tranquilo. O correto é pregas vocais, mas pode chamar de cordas desde que você saiba como usar elas. Então é fluxo, fonte e filtro, que é toda essa parte das nossas cavidades nasais, da nossa boca, os espaços, tá? De novo, repetindo, fluxo, fonte e filtro. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre fluxo, ou seja, sobre a nossa respiração, sobre o combustível da nossa voz. Nas outras aulas a gente vai abordar essas 3 áreas. A gente vai falar sobre afinação quando a gente vai falando da área da fonte, e vai falar também sobre como transformar o som da sua voz e ter aquela voz agradável e bonita, com potência. Tudo isso a gente vai estudar quando a gente vai falando também de filtros, tá? Hoje a gente vai estudar sobre a base e o combustível da nossa voz. Pensa na sua voz como um prédio. Você pode levantar um prédio de 200 andares com um fundamento de uma casinha de madeira? Você não consegue, né? Chegou no 2º andar, já vai desmoronar. É assim que funciona a respiração na vida do cantor. Quem está ouvindo não sabe se o cara tem uma boa respiração ou não, não vai conseguir ouvir a diferença, mas se você tiver uma respiração deficiente, se você respira da forma errada, se você tiver um apoio respiratório ruim, isso vai afetar a sua afinação, isso vai afetar a sua técnica, isso vai afetar a saúde da sua voz e você vai cantar mal.
Agora, quando você tem uma respiração boa, as pessoas não percebem, mas elas percebem quando você tem uma respiração ruim. Então você precisa treinar a sua respiração para que ela sustente todo esse prédio que a gente vai levantar. Fluxo, fonte e filtro. A respiração, quando a gente treina a respiração para o canto, é até meio estranho, porque a gente nasce sabendo respirar. Por que eu preciso respirar para o canto? Aprender a respirar para o canto? Porque quando você fala, o nível de exigência de ar é muito menor. Quando você fala, você não precisa sustentar um fluxo contínuo, você não precisa variar entre uma forma de respiração e outra, você não tem que lidar com vibrações, com vibratos na voz, que é uma técnica vocal. É muito mais simples a respiração na fala do que no canto. E o estudo da respiração, ele vai fazer com que você corrija padrões não saudáveis de respiração e potencialize a sua capacidade respiratória. Vou repetir. O estudo da respiração, ele vai corrigir padrões errados na sua respiração e potencializar a sua capacidade respiratória. É para isso que a gente estuda a respiração no canto. Nunca vá para o palco, a gente vai aprender os exercícios já já, mas nunca vá para o palco pensando em exercícios de respiração, pensando em como você vai respirar. A gente vai estudar bastante respiração antes para que isso seja instalado no nosso cérebro e a gente não precise pensar nunca mais nisso. Vamos entender os órgãos principais envolvidos na respiração. Nossos pulmões, o nosso diafragma, ele está aqui embaixo, ó, é um músculo em forma de concha assim, e as nossas musculaturas intercostais. O diafragma, já quero quebrar um mito aqui. Muita gente fala pra gente, você precisa cantar pelo diafragma, respirar pelo diafragma, falar pelo diafragma. O diafragma não fala, não respira e não canta. O diafragma ele é só um músculo responsável pelo controle do fluxo aéreo. Olha o que ele faz. Ele está aqui embaixo, ó, e os nossos pulmões estão aqui. Quando ele está aqui para cima, ele apertou nossos pulmões, eles esvaziaram de ar. Quando ele vem para baixo, ele puxa os pulmões e eles se enchem de ar. Então, não sai voz daqui, não sai música daqui. Você não precisa, e você não respira por aqui, você respira pela boca, mas ele controla o fluxo. E não existe forma de você respirar sem o trabalho do diafragma. Então, o seu diafragma, ele está sempre trabalhando, porque sem diafragma não existe vida. Então, quebrando esse mito, não tem esse negócio de cantar pelo diafragma, respirar pelo diafragma. Ele é só esse músculo responsável pela movimentação dos seus pulmões. Vamos sentir o diafragma? Faz assim, para você sentir seu diafragma. Não tem suas costelas? Vai até lá embaixo nelas, ó. Chega na última aqui, ó. Aí você pega seus dedos e dá uma enfiadinha assim neles, tá vendo? Bem de leve, não precisa apertar não. Mantém uma mão lá e faz assim, ó. Dá uma tosse fechando a boca aqui, ó. Faz assim. Fez aí? É para fazer exercício, já começou a aula. Você viu que deu um soquinho aqui, ó, tuf-tuf. Agora faz do outro lado, ó. Segue as costelas aqui no finalzinho. Você vê que deu um soquinho? Agora aqui na frente, ó, bem na boca do estômago. Coloca a mão assim apertando e faz de novo. Dá outro soquinho, né? Esse músculo que está dando esse soquinho é seu diafragma trabalhando. Agora, olha só que interessante. Vem aqui do lado, ó. Pega aqui, segue suas costelas e vem aqui do lado e põe a mão e faz a tossezinha. Você vai ver que de forma mais sutil, mas dá o soquinho também. Agora, olha que legal aqui, ó. Segue suas costelas aqui na parte de trás. Seguiu? E agora faz a tosse. Você vai ver que suas costas fazem assim também. Por que elas estão fazendo isso daí? Seu diafragma ele não está só aqui na frente. Seu diafragma ele pega toda a circunferência do seu corpo. Ele divide o seu abdômen alto, a parte alta da parte baixa do seu abdômen. O diafragma ele é o principal músculo da respiração. E a gente vai treinar bastante esse cara. Para a gente entender como respirar corretamente na hora de cantar, a gente primeiro precisa já anular a forma errada de respirar. Quando você vai no médico, o médico fala para você, respira fundo, aí o que você faz? Faz isso daqui, ó, geralmente. Não faz? Então, essa é a forma mais incorreta de respirar, porque quando você faz isso, você está tensionando toda essa parte aqui, ó, e tensionando musculaturas importantes para a sua voz que estão aqui também. Não faça isso. A respiração no canto ela tem que ser com foco na parte mais baixa. Claro, no seu diafragma, movimentação do diafragma e também uma movimentação dos intercostais. E nunca aqui em cima, tá? Então, aqui sempre relaxado e respira, ó. Respira aí sem movimentar os ombros. Bem relaxadinho assim, ó. Respirou mais uma vez. É importante que você faça os exercícios de respiração que a gente vai fazer já sentado, tá? Porque pode dar uma tonturinha nas primeiras vezes.
Então, nunca elevando o ombro. Mas existem algumas formas, algumas linhas de pensamento referentes à respiração que a gente precisa entender. Existem duas escolas, ou seja, duas linhas de pensamento diferentes principais. Existem outras, mas as principais são a escola alemã e a escola italiana. A escola alemã é a mais conhecida de todas, porque ela é muito focada no canto erudito. Canto erudito, para quem não sabe, é música clássica, a ópera, aquelas músicas que cantam em teatro, que é aquela respiração que você aprende que você tem que estufar a barriga. Você vai respirar, ó, estufa o barrigão aqui, ó, e solta. Respira e solta. Isso não está errado de forma alguma, tá? Mas o que você precisa entender é que existem duas vertentes na música também, além dessas duas escolas. Existe a vertente da música popular e a vertente da música erudita ou clássica, tá? A mesma coisa. E cada uma tem uma necessidade e para cada uma existe uma forma de conhecimento que é construída. O que acontece é que no Brasil, principalmente, a música erudita, ela é a música que é ensinada nas faculdades, que foi por muito tempo ensinada nas faculdades, nos conservatórios, e por isso muitos cantores da música popular usam coisas da música clássica na hora de cantar, e isso não dá certo. Essa técnica, essa forma de pensar de encher a barriga, ela é muito utilizada e bem-vinda no canto clássico, porque dessa forma você tem maior pressão de ar, e você precisa dessa pressão na música clássica, por quê? A música erudita, a música clássica, ela vem lá da antiguidade, onde você não tinha microfone, você cantava no teatro e que a pessoa do último banco precisava ouvir. Você precisava daquela voz projetada. Só que sabe qual a questão da música clássica, que não cabe na música popular? É que o som que é gerado por um cantor de música erudita, ele é muito caricato. Por exemplo, pensa num cantor de música clássica aí. Qual a primeira coisa que você pensa? Um cantor de ópera. Nesse som, não é? Eu fiz baixinho aqui para o microfone não estourar. Por que eles usam esse tipo de som? Porque na música clássica, acima de qualquer coisa, eles pensam na projeção, no poder, no volume da voz. Agora, na música popular, você não precisa dessa pressão toda. Você canta... Hoje preciso de você... de forma mais leve, às vezes sentado, às vezes com violão, às vezes dançando. É diferente. Por isso, a gente vai para a escola italiana, que é a escola que trabalha a movimentação intercostal. Ao invés de trabalhar a movimentação da barriga assim, ó, ela trabalha a movimentação aqui das musculaturas intercostais, que é essa musculatura lateral aqui, ó. A gente respira e o que expande é a caixa torácica. É um movimento bem sutil aqui, mas eu vou te ensinar como fazer. Você vai ficar retinho assim, ombro relaxado. Sabe quando você vai tirar uma foto e encolhe a barriga assim para parecer mais magro na foto? Você vai fazer isso, vai jogar a sua barriga lá para dentro e vai puxar o ar mantendo a barriga para dentro. Como você não vai ter esse espaço, o seu corpo vai precisar procurar espaço. E onde ele vai encontrar? Abrindo a sua caixa torácica. Olha só que legal. Então a gente vai jogar lá para dentro a barriga, murchou a barriga, deixou ela lá para dentro e vai puxar o ar mantendo a barriga para dentro, tá? Põe a mão aqui do lado para você sentir, ó. É um movimento bem sutil nas primeiras vezes. Puxa o ar mantendo a barriga para dentro. 1, 2 e... Olha para sua mão. Vê como isso aqui se movimenta, ó. Essa caixa torácica. Mais uma vez, ó. O que está acontecendo aqui? Você vê que o movimento é bem sutil, porque é uma área muito maior que se expande. Não é só aqui a frente, não é só a lateral, é as costas também. Todo o seu tórax faz isso aqui, ó. E dessa forma, você tem o seu abdômen livre para andar pelo palco, para não fazer barrigão, para ficar tranquilo, para poder sentar. Porque quando você está cantando sentado, você está assim, ó. E você não tem como ficar com aquela barriga toda para fora aqui pensando isso o tempo todo. Na respiração intercostal, você gera muito menos pressão nas suas pregas vocais. A gente não vai entrar nesse assunto agora, mas essa pressão, quanto maior é a pressão, mais rápido você fica rouco, menos controle você tem das suas pregas vocais para fazer melismas, técnicas vocais como vibrato. Você perde o controle. Agora, quando a respiração intercostal está sendo utilizada, você diminui essa pressão de ar. Isso é muito mais saudável para a sua voz, ela vai durar muito mais tempo. Às vezes você está sofrendo aí, cansando rápido a sua voz, porque você está utilizando a respiração incorreta. Tem outros motivos também, mas só que esse é um motivo que poucas pessoas sabem. Consigo entender que a respiração intercostal ela é
muito mais eficiente para o canto popular, para a música popular. Se você não entendeu ainda o que é música popular é o rock, o gospel, o samba, tudo aquilo que não é música clássica é música popular. Respiração tá ok, agora eu quero falar com você sobre apoio. Se você nunca cantou, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo apoio. Se você já canta, você já deve ter ouvido alguém falar: você precisa apoiar no diafragma, você precisa apoiar fazendo força na barriga, precisa apoiar fazendo força aqui, ali e acolá. No canto erudito, eles realmente fazem isso, eles utilizam algumas sensações de esforço em algumas áreas do corpo para trazer a sensação do apoio. Mas no canto popular, esquece esse negócio de fazer força aqui ou ali, não tem. O que é apoio no canto popular? É simplesmente o controle, a capacidade de controle do fluxo de ar enquanto você emite uma nota. É o treinamento do apoio que vai treinar também o seu fôlego, como você consegue se manter mais em uma nota. Resumindo aqui, para a gente já ir para os exercícios. Respiração, treino musculaturas e corrijo padrões errados na minha forma de respirar enquanto canto. Apoio, controle da quantidade de ar administrado em cada nota. Por que isso é importante? O ar é o combustível da voz. E o som ele sai das nossas pregas vocais. Nossas pregas vocais, imagina que elas estão aqui, que elas realmente estão aqui, são duas, estão aqui na sua garganta. Quando o ar passa por elas, elas começam a vibrar. Porque o ar passando que faz ela vibrar e isso gera o som. Se eu mando muito ar, elas se fecham, porque elas se defendem. E aí você começa a ter aquela sensação de voz apertada, de voz na garganta, de voz presa, porque você está mandando ar demais. E como você corrige isso? Treinando o seu apoio. Com exercícios simples, a gente vai conseguir treinar tudo isso que eu te falei. Eu vou exemplificar os exercícios. No material de apoio, você vai ter detalhado o número de vezes que é para fazer. Eu vou te passar aqui também o número de vezes, mas vou fazer só uma vez com você para não tomar todo o seu tempo aqui na aula. Depois você vai precisar treinar fora da aula, tá? Depende do seu esforço também aqui. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício de conscientização dessa respiração. A gente vai fazer aquela respiração intercostal. Eu quero que você murche a sua barriga. Lembra que eu te ensinei lá? Barriga para dentro. E você vai respirar algumas vezes sem tirar a barriga lá de dentro, para movimentar os seus intercostais, tá bom? Vamos fazer junto? Barriga para dentro, puxou. Bem devagar, solta. Pausa. Não precisa ir até o finalzinho do seu ar, nem precisa puxar todo o ar do mundo. A gente chama esse finalzinho de ar de reserva. E quando você chega nesse ar de reserva, você começa a tensionar demais. E a gente não quer isso. Outra coisa que você deve estar se perguntando aí: Ícaro, eu respiro pela boca ou pelo nariz? Eu sei que a respiração pelo nariz ela é muito mais saudável. Todos sabem disso. Porque ela aquece o ar, umidifica o ar, ela limpa o ar que está entrando. Porém, durante o canto, é impossível você respirar somente pelo nariz. A respiração no canto ela é mista, nariz e boca ao mesmo tempo. Não dá para você cantar e respirar só pelo nariz. Primeiro, olha só o ruído que acontece. Hoje preciso de você. Se eu tento puxar o ar rápido pelo nariz, e você não quer isso saindo no microfone. Então a respiração é mista, tá? Mais um mito quebrado. Vamos lá. Barriga para dentro sem mexer, tá? Foco na movimentação só aqui. Foi. Ótimo. Dá uma pausa. Se você ficou tonto, tudo bem, isso é normal. Fez uma pausa. Vamos mais uma vez? Só para treinar essa conscientização. Dessa vez eu não vou colocar a mão aqui, mas barriga para dentro, tá? E mãos aqui do lado para você sentir esse movimento. Algumas coisas que você pode estar pensando aí. Ícaro, mas movimenta um pouquinho minha barriga e aqui o ombro movimenta levemente. Tudo bem. Você não é um robô, não é uma pedra. As coisas vão se movimentar um pouco mesmo. Mas lembra que o seu foco tem que estar nessa movimentação. E para essa movimentação acontecer, é só você impedir dessa movimentação aqui acontecer, tá bom? Legal? Esse exercício é só uma conscientização do movimento para você ir pegando o jeito e pondo essa musculatura intercostal para trabalhar. Agora, a gente vai fazer um exercício que você vai carregar para a vida inteira, que é o exercício do S fraco. Como ele funciona? Você vai respirar
dessa forma que você já aprendeu e eu não vou te pedir para respirar assim mais, tá? Daqui para frente, quando eu falar para você respirar, é dessa forma. Respirou, você vai soltar o ar assim, ó. Esse S não é frouxo, não é assim, ó. Não. Você tem que pôr força o suficiente para você sentir essa musculatura. Não muita, mas colocar aquela leve pressãozinha para você sentir que, opa, deu uma endurecidinha. Assim, ó. Respirou. Você sente um leve golpezinho aqui, ó. Que é o seu diafragma ficando ativo. Vamos lá, respirou. E deixa rolar. Pausa, respira. Arma de novo, ó. Lembrando, não precisa ir até o final do seu fôlego. Vai fazendo aí, eu tô só te exemplificando aqui, tá? Mas faz no seu tempo. Não precisa durar mais ou menos do que eu durei. Dura o tempo que for confortável para você agora. O que a gente está treinando aqui é fortalecimento dessa musculatura. Por quanto tempo você vai fazer esse exercício que eu acabei de passar? Por 3 minutos. A gente vai fazer agora o exercício do S em staccato. É assim que chama esse tipo de som. Som pontuadinho. A gente chama de staccato. Você vai fazer da mesma forma. Armou aqui, ó. Sua respiração intercostal, barriga para dentro. Você vai fazer 5 golpes de ar e no sexto você segura até o final do seu ar. Beleza, vamos lá. Barriga para dentro, armou. Mais uma vez. Respirou, barriga para dentro, armou. Pode fazer um pouquinho mais rápido que isso. Eu fiz assim para ir contando com você, ó. Pode fazer. Porque você fazendo dessa forma, você vai sentir uma dorzinha como se fosse de academia aqui. É a musculatura trabalhando. E é isso que a gente está treinando. A gente está treinando o músculo aqui. Mais uma vez, só para a gente fazer junto. Barriga para dentro, armou. Tenta manter essa posição maior parte do tempo possível. Depois, é normal, como está esvaziando seu pulmão, é normal que essa musculatura vá se fechando, tá? Que o seu abdômen, o seu tórax, ele diminua de tamanho. Esse foi o nosso segundo exercício, também 3 minutos. Agora a gente vai fazer um exercício que vai trabalhar o nosso apoio, 2 exercícios. O primeiro deles é muito parecido, também vai ser por 3 minutos, é o exercício com som de Z. A gente vai respirar da mesma forma, não preciso mais te ensinar isso, e vai fazer zzz, bem leve assim, não é zzz, é zzz, o maior tempo que você conseguir sem chegar naquele arzinho de reserva, como eu te falei, tá? O que esse exercício vai trabalhar na sua voz? Além dele trabalhar a movimentação correta das suas pregas vocais, sem que elas se choquem com muita força, ele vai trabalhar manter esse fluxo de ar. Sabe por quê? Ó, quando você manda pouco ar, faz um zzz, o Z vira um S. Ó, zzz, e não é isso que você quer um zzz. Mas quando você manda muito ar também, ó, zzz, trava. Então o que a gente está fazendo aqui? Olha como a gente está enganando o nosso cérebro. A gente está... Para você conseguir fazer o zzz, você tem que manter uma força específica no seu diafragma e seu cérebro vai conseguir chegar a essa força, cada pessoa de uma forma, e você não pode passar nem voltar dali. Então o que a gente está treinando? Está treinando estabilidade da nossa respiração. Então, por 3 minutinhos. Agora o quarto exercício, apesar da gente não emitir nenhuma nota, ele vai treinar também de forma ainda mais difícil esse controle do seu fluxo aéreo. Como a gente vai fazer?
A gente sabe aquele bafinho quente que você faz assim, ó, para colocar e desenhar num vidro que a gente fazia quando era criança, para desenhar no espelho, e desenha no espelho. A gente vai fazer algo muito parecido na palma da nossa mão. A gente vai fazer assim, a gente vai respirar e abrir a nossa boca assim para sair um arzinho quente. Você tem que sentir o arzinho quente na sua mão. Quando você solta esse arzinho quente, por que ele está saindo quente? Porque o seu ar está passando devagar o suficiente para ele ser aquecido pelo seu corpo e sair pela sua boca. Por isso que você tem que soltar tão devagarzinho. Ó. Quando você faz um... já sai mais quente. Agora sai bem devagarzinho. Ó. O ar está saindo bem devagar. E isso aqui está treinando mais uma vez? O fluxo de ar. Lembra do apoio? Apoio nada mais é do que o controle do fluxo de ar. Toda essa série de exercícios que eu te passei, você vai precisar treinar ela pelo menos uma vez por dia. Os 4 exercícios, fora aquela conscientização inicial da respiração. Treina eles pelo menos uma vez por dia. O ideal é que você consiga treinar de 2 a 3 vezes. Mas se tem só tempo para treinar uma vez, treina uma vez só. Lembrando que são 3 minutos cada exercício. De forma devagar, sempre sentado, porque pode dar algum tipo de tontura. Se puder ficar em pé, fica, mas fica perto de um lugar que você possa sentar, tá bom? Por quanto tempo eu vou treinar isso? O nosso cérebro, e isso especialistas em educação física, em fisiologia do exercício, com testes eles chegaram a essa média. O nosso cérebro ele leva de 3 a 4 semanas para aprender um novo comportamento muscular. Por isso, inicialmente, você vai treinar 4 semanas disso. Ícaro, mas a semana Cantar Bem é só uma semana. A gente vai passar outras coisas. O legal do exercício de respiração é que você pode treinar ele como base, ou seja, mantém seu treinamento dele e você vai treinando outras coisas aqui em cima, por pelo menos 4 semanas. Depois disso eu já posso parar? Depois disso, se você perceber que já está internalizado aqui esse movimento dos seus intercostais, você vai cantar e você, olha, quando eu vou emitir uma nota aguda, eu vejo que aqui movimenta da forma correta, que legal. Nessa hora você sabe que você já está com esse movimento internalizado. Depois disso você pode fazer só manutenções disso. Treina 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Pega ali e faz uma bateria de uma semana inteira treinando. Mas inicialmente pelo menos 4 semanas de treino disso, tá bom? Fazendo um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje. Você aprendeu que você pode aprender a cantar sim, cantar bem é para todos, não importa a sua idade, não importa o estilo musical, você pode aprender a cantar. Você não precisa ter aquele tal dom ou talento, você já entendeu que você pode adquirir o talento que você precisa. Você aprendeu que existem as 2 escolas, a música erudita ou clássica e a música popular, que é o que você está aprendendo aqui. Você já aprendeu também que existe a escola italiana de respiração e a escola alemã. A escola alemã ela é mais focada na música erudita e a escola italiana é mais focada na música popular. Ou seja, não é mais focada, mas são ideais para as 2 situações diferentes. E a gente vai trabalhar a nossa respiração intercostal, que é a da escola italiana, ao contrário da respiração diafragmática, que é da escola alemã, tá? Você aprendeu que apoio é você controlar o fluxo de ar, você aprendeu que você não canta pelo diafragma, você aprendeu que você pode respirar pelo nariz e boca no canto, que isso é bem-vindo. Tem muito mais conhecimento por vir, mas agora a gente precisa treinar essa base, porque sem ela não adianta eu te passar o que eu vou te passar nas próximas aulas. Então, na próxima aula a gente vai aprender sobre afinação. Você vai entender como cantar afinado, como potencializar sua afinação se você já estudou afinação alguma vez na sua vida. Você vai entender como um desafinado pode cantar afinado, se esse for o seu caso. Eu tenho uma missão para você saindo aqui dessa aula. Eu postei lá no meu Instagram o vídeo de abertura aqui da nossa semana Cantar Bem. Eu quero que você comente lá o nosso grito de guerra. Aí eu vou saber que você assistiu essa aula até o final. Nosso grito de guerra é: chega de desculpas, hashtag eu vou cantar bem, como está aparecendo aqui embaixo. Você vai lá na última foto no último vídeo que eu postei, que é esse vídeo de abertura aqui da nossa semana Cantar Bem, e vai escrever isso que está aparecendo aqui embaixo nos comentários. E marca também alguma pessoa que você quer que participe da semana Cantar Bem. Corre lá. Vou saber que se você assistiu às aulas, quando você comentar lá, chega de desculpas, eu vou cantar bem. Nossa próxima aula é na quarta-feira, vai ser liberada no mesmo horário que foi liberada essa aula de hoje, e eu aviso lá no grupo, tá? Então,
Faz os exercícios. Quarta-feira é a nossa próxima aula da nossa semana Cantar Bem. Vão ter mais algumas surpresinhas entre hoje e quarta-feira, mas vou mandar tudo lá no grupo, tá? Se você saiu do grupo, o link também tá aqui embaixo. Valeu, até a próxima aula da nossa semana Cantar Bem. Estuda, hein?